Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os amados irmãos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, que o Senhor esteja abençoando nossas vidas, abençoando a vida dos irmãos neste novo ano que se inicia. Nós estamos gravando aqui o estudo para o culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Nós queremos ler com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao versículo 9, que nos diz. Mateus 19, do versículo 3 ao versículo 9, nos diz: Vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela graça do Senhor e pela Tua palavra que acabamos de ler. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e ajude-nos na compreensão da Tua palavra. É o que nós humildemente rogamos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos retornando aos nossos estudos do culto de doutrina. Na verdade, gravamos aqui o estudo e enviamos para os irmãos. Aqui, Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã. Nós estamos no caderno 3 e estamos na lição número 22 do terceiro caderno. São apenas 28 lições e nós já estamos na lição número 22. E a lição de número 22, ela trata sobre o divórcio. Sim, o divórcio. Nós vamos começar o ano falando de divórcio. Mas eu não quero me divorciar de você. Eu quero que você continue nos assistindo, nos acompanhando, se inscrevendo em nosso canal e clica aí no sininho para você receber as notificações quando a gente postar algum estudo, algum comentário novo aqui em nosso canal. Essa questão do divórcio, ela tem se tornado urgente numa sociedade na qual o índice de divórcio cresce assustadoramente. O índice de divórcio só cresce em nosso país e no mundo de forma geral, devido à proliferação radical dos casos e problemas legais e familiares que provocam. A lei, ela tem procurado facilitar o processo de divórcio, proporcionando a opção do divórcio sem justa causa. Assim, fica cada vez mais fácil obter-se o divórcio e o problema da multiplicação dos casos fica ainda mais exacerbado. A Bíblia não é tão superficial
quanto ao divórcio, como as nossas legislações atuais. O ensino do Senhor Jesus sobre o assunto foi ministrado no contexto de um debate entre escolas rabínicas do primeiro século. Havia um desacordo crescente entre os liberais e os conservadores sobre a legitimidade do divórcio. Como hoje, Jesus ele foi confrontado com este assunto. E o texto, nós já lemos, do versículo 3 ao versículo 6, é o texto que fala desse confronto. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram. Estavam testando Jesus, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? É lícito dar carta de divórcio? É lícito se desquitar? É lícito se divorciar por qualquer motivo, por qualquer razão? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Meus irmãos, nós devemos observar, notar, que quando os fariseus perguntaram a Jesus sobre a lei liberal do divórcio, ele imediatamente levou-os de volta às Escrituras e à instituição original do matrimônio feito por Deus. O nosso Senhor Jesus ele procurou lembrar aos seus ouvintes e aos seus interrogadores, aqueles que o interpelavam, ele procurou levá-los para a origem da família, para a origem do matrimônio, para a instituição feita mesma por Deus do casamento. O Senhor, portanto, lembra aos seus interrogadores, Jesus lembra que foi Deus que criou o casamento, e quando Deus fez o casamento, foi para que esta união fosse permanente. Desta maneira, Jesus estava enfatizando que o matrimônio deveria ser, deveria durar por toda a vida. O Senhor estava enfatizando que o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não o separe o homem. O homem não deve separar, não deve fazer o divórcio por qualquer motivo, por qualquer razão. A Bíblia só dá pelo menos duas razões, dois motivos para haver divórcio. E ele então continua, enfatizou que o matrimônio deveria durar toda a vida. Mostrou que a união do homem e da mulher, numa só carne, não pode ser dissolvida por decretos humanos, por legislações humanas. Se considerarmos o que o nosso Senhor Jesus Cristo acabou de dizer, tem muita gente nas igrejas e fora das igrejas em adultério, cada vez mais. Enfatizou que o matrimônio deveria ser por toda a vida, enfatizou que os decretos e as leis humanas não deveriam e não devem desmanchar o que Deus fez. Somente Deus tem autoridade para determinar as bases da dissolução do casamento. Somente Deus que estabeleceu o casamento, somente Ele tem autoridade para estabelecer as bases para o divórcio. Neste sentido, irmãos, o debate ainda prosseguiu. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Meus irmãos, se olharmos atentamente para a resposta do Senhor Jesus,
nós veremos que ele questionava o discernimento dos fariseus sobre a lei do Antigo Testamento. Moisés não mandou repudiar. Moisés não mandou dar carta de divórcio. Moisés permitiu. Permitiu o divórcio em situações específicas. Moisés, é claro, falava em nome de Deus. Foi Deus quem permitiu essa mudança de seu propósito original por causa da presença do pecado que violava o casamento. Jesus lembrou que mesmo essa permissão só foi dada por causa do pecado, por causa da dureza do coração e não anulava o propósito original do casamento. Jesus, então, fez seu próprio pronunciamento sobre a questão, proibindo o divórcio, exceto em casos de imoralidade sexual. Veja, o Senhor Jesus, muitos naquele período de Jesus, dava carta de divórcio, de desquite para a sua mulher, porque ela de repente deixou queimar a panela de feijão. Olha, você queimou o feijão, você não serve para ser minha esposa. E aí toma aqui a carta de divórcio, volta para casa do teu pai. E aí os outros homens, e a gente precisa lembrar, 2000 anos atrás, havia uma diminuição do papel da mulher. Então uma mulher desquitada, divorciada, ela não seria mais cortejada, desejada por outros, não, ela é uma repudiada, ela é uma jogada, uma rejeitada. Não vou querer para mim, não vou querer casar com essa daí. Então, se há 30 anos atrás, se há 40 anos atrás, uma mulher desquitada, uma mulher divorciada era mal vista, ainda hoje algumas pessoas olham atravessado para as mulheres divorciadas. Imagina há 2000 anos atrás, elas sofriam terrivelmente por causa dessa dureza do coração dos homens, por qualquer motivo, por qualquer razão, divorciar-se de suas mulheres. E o Senhor Jesus aqui estabelece de forma muito clara: olha, se não for em casos de imoralidade sexual, não tem que haver divórcio. Meus irmãos, as palavras do Senhor Jesus, enigmáticas sobre o novo casamento e o adultério, devem ser entendidas em relação aos divórcios sem validade e ilegítimos. Qual é o divórcio sem validade e o divórcio ilegítimo? Quando a pessoa se divorcia, quando a pessoa se desquita, se divorcia, sem um motivo legítimo. E qual é o motivo legítimo diante da palavra de Deus? Aqui Jesus deixa claro: em casos de imoralidade sexual. Houve adultério por parte do homem, o homem adulterou, a mulher ela tem direito de divorciar-se. Ela pode perdoar seu marido? Pode. Até deve. Perdoar o marido, e se ele se arrepender, perdoar o marido. Se ele abandonar o pecado do adultério, abandonar a outra, né? Perdoar o marido. E ele diz: não, eu não quero mais nada com ela, foi um deslize, eu errei, mas eu não vou continuar errando, me arrependo, peço perdão a você e vou me corrigir e vou ficar somente com você. Então ela pode perdoar o seu marido e viver em harmonia, continuar a vida debaixo da graça do Senhor Jesus. É o ideal. Mas ela pode, não, ele pecou contra mim, adulterou, eu até posso perdoá-lo diante de Deus, mas eu não quero mais, a confiança acabou, quebrou a confiança, não quero mais, vou me divorciar e ponto, continuar minha vida sem ele, ponto, acabou-se. Ela tem esse direito. Assim também o homem, se a mulher comete o adultério. Então, essa aqui foi a exceção, a permissão do divórcio dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Se há divórcio sem a permissão de Deus, então o casal continua casado aos olhos de Deus. Portanto, o novo matrimônio entre pessoas que se divorciaram ilegitimamente constitui a entrada no relacionamento adúltero. Então, uma pessoa ela
se divorcia não por causa de relações sexuais ilícitas, ela se divorcia não de forma adequada diante de Deus, mas ela se divorcia. Ah, por que você está se divorciando? Não, porque meu marido ronca demais. Eu pensei que era uma coisa, mas é outra. Então, só por isso. Não, ele adulterou? Não, não adulterou não, acaba fiel. Ela traiu você? Não, ela não me traiu não. O negócio é que ela queima a panela de feijão todo dia, rapaz. É muito feijão desperdiçado. Ela queima o arroz, queima a carne, queima o feijão. Não sabe cozinhar. E você vai se divorciar por isso. Então, aí a pessoa se divorcia e casa com outra. Ou seja, entrou num relacionamento de adultério diante de Deus, porque divorciou-se por um motivo ilegítimo. Mas, adiante, posteriormente, conforme já vimos no capítulo anterior, o apóstolo Paulo, ele estendeu a permissão para o divórcio aos casos nos quais o cônjuge crente é abandonado pelo outro, o descrente. A nossa confissão de fé, ela resume essa questão dizendo o seguinte: no caso de adultério, depois do casamento, é lícito a parte inocente propor divórcio. E depois de obter divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Então, a nossa confissão de fé, ela está abraçando o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 15, ele vai falar acerca do divórcio quando o cristão é abandonado pelo seu esposo descrente ou pela sua esposa descrente. Nesse caso, ele diz que aconteça então o divórcio porque o incrédulo, o pagão, o que não é discípulo de Cristo, não consente, não quer continuar casado porque aquela mulher se converteu, porque aquele homem agora é crente. Olha, quando eu me casei com você, você não era crente. Você não era crente, você não era cristão. Nós íamos para a balada, nós íamos para as festanças, nós íamos para as coisas aí do mundo, aproveitar a vida e tudo mais e tal. A gente bebia, fazia isso, aquilo, outro e tudo mais. E agora você quer ir para a igreja. Eu não quero essa vida não, rapaz. Eu quero continuar na balada, eu quero continuar curtindo a vida. E você quer cantar. Você quer ir para a igreja, cantar, orar, ler a Bíblia. Então eu não quero mais saber de tu não. E aí, o apóstolo Paulo diz, se o descrente não quer, não consente permanecer casado porque a mulher se converteu e porque ela se converteu ele não quer mais saber dela, agora você é crente, eu não quero mais saber de você, eu vou procurar outra, e abandona, Paulo diz, então pode haver o divórcio nesse caso, porque não é correto, não é justo que a irmã ou o irmão permaneçam casados quando são abandonados pelo incrédulo, que é abandonado pela outra pessoa. E aí a nossa confissão de fé, ela compreendendo esse pensamento de Paulo, ela diz o seguinte: contudo, nada, senão o adultério, é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada pela igreja nem pelo magistrado civil. Ou seja, se alguém abandona, um homem abandona sua esposa, abandona sua família, vai embora, cai fora, não quer saber de jeito nenhum. E a igreja chega junto e diz, rapaz, volta para sua esposa, volta para tua família, fica com eles e tal. E o cara não quer saber de jeito nenhum. E o caso é levado para a justiça. E o juiz lá, o juiz de paz, ele conversa com a mulher, conversa com o homem, diz, mas você não tem um jeitinho não de ficarem juntos. Veja, tem seus filhos e tal, e eu não quero saber dessa mulher, não quero saber desse homem, não quero saber. Então, se nem a igreja, nem o magistrado civil conseguem conciliar essa deserção
esse abandono obstinado por uma das partes, por um dos cônjuges. Então, ele diz que haja, então, o divórcio. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular, não devendo deixar o arbítrio, o julgamento da causa e discrição das partes o decidir em seu próprio caso. Então, não cabe às partes resolverem por si mesmos, mas que a questão seja decidida de forma pública e regular. Nós temos ordenamento jurídico em nosso país para tratar de todas essas questões. E temos também a palavra de Deus, no caso dos cristãos, que também nos ensina, como acabamos de ver, nos ensina como proceder nessas questões. De modo que as Escrituras, elas nos dão apenas estas duas razões para o divórcio. A imoralidade sexual, no caso, relações sexuais ilícitas, o adultério, depois do casamento, é evidente, e o abandono por uma das partes, por um dos cônjuges, o abandono obstinado, o camarada, ou a moça, ou a mulher, não querem saber mesmo, não querem reconciliação de jeito nenhum, seja qual for o motivo, a razão que levou a isso, e ela não abre mão, ou ele não abre mão, absolutamente não há como reconciliar. Então, que haja o divórcio. Nós devemos compreender essas questões para procurarmos viver melhor diante de Deus. Meus irmãos, o que estas verdades têm a ver conosco? Primeiro, eu e você, seja você casado ou solteiro, eu e você, todos nós estamos sujeitos a pecar. Estamos sujeitos a ofender o nosso cônjuge, ofender a nossa esposa, ofender o nosso marido, de alguma maneira, de alguma forma. Ou mesmo cair em pecado, cair em adultério. E nós, portanto, precisamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Primeiro ponto que eu quero aqui deixar para a nossa aplicação. Nós devemos vigiar o nosso coração e vigiar os nossos olhos para não pecarmos contra Deus e não pecarmos contra a nossa esposa ou contra o nosso marido. Todos nós, sejamos pastores, líderes da igreja, presbíteros, diáconos, seja qual for o ofício, a função, o cargo que venhamos desempenhar em nossas igrejas, todos nós somos homens e mulheres pecadores, sujeitos a quedas. Davi era um homem segundo o coração de Deus e num tempo de guerra, que ele deveria ir para a guerra, ele ficou em casa, ocioso. E ele, passeando na sacada, na varanda do seu palácio, olhou do alto do seu palácio e viu a mulher de Urias, Betseba, se banhando, tomando banho. Ela estava nua e ele a cobiçou. Ele, não satisfeito apenas em olhar e contemplar a beleza daquela mulher, ele não apenas a desejou, como mandou chamar. Ele praticou o ato adúltero. Ele adulterou com ela, praticou de fato o ato adúltero. Mas ela engravidou e ela contou para ele. E ele, para esconder o seu pecado, mandou chamar o marido que estava na guerra lutando por ele. E o seu soldado fiel, Urias, ele não foi para casa. E ele não se deitou com sua esposa. Para, desta maneira, se ele tivesse ido para casa, se ele tivesse se deitado com a sua esposa, se imaginasse que o filho que ela estava esperando fosse dele, do marido, e não do rei Davi. Então ele quis esconder o pecado. Como Urias não fez isto, ele então enviou uma carta para o seu general, falando que o general colocasse Urias na frente de batalha para ser abatido, morto mesmo pelos inimigos. E assim aconteceu. Desta maneira,
Davi cometeu um grave pecado contra Deus. Ele cometeu o pecado da cobiça ao ver Betseba da sacada da sua casa, do seu palácio. Ele cometeu adultério na prática, porque chamou-a para o seu palácio e adulterou com ela. E ele ainda cometeu o assassinato, o homicídio, para esconder o seu pecado. O que compreendemos é que Davi pecou, e Davi era um homem muito crente, era um profeta, era um rei, era uma pessoa admirável no sentido de ter grande fé no Senhor e obediência a Deus, mas pecou. Digo isto para que vigiemos os nossos corações, vigiemos os nossos pensamentos e vigiemos os nossos olhos. Meus irmãos, o nosso irmão Jó, ele diz no capítulo 31, ele diz o seguinte: fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa virgem? Fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Ele está dizendo que ele tem um compromisso, ele tem uma aliança com seus olhos, de ser fiel à sua esposa e de ser fiel a Deus. Como, pois, ele ficaria olhando para uma donzela, para uma virgem, para uma jovem, para cobiçá-la, para desejar a mulher que não é dele? Então, a gente precisa aprender com nossos irmãos do passado, aprender que todos nós estamos sujeitos a pecados. Segunda aplicação, nós precisamos da graça de Deus, precisamos orar mais, precisamos buscar mais ao Senhor. E se porventura, em algum momento da nossa caminhada matrimonial, cairmos em pecado ou o nosso cônjuge cair em pecado, nós devemos olhar para o ideal cristão, olhar para o ideal da palavra de Deus, para o que Deus estabeleceu. O Senhor, ele compara a sua relação com o seu povo como um casamento, como um matrimônio. Agora, imagina se Deus ele fosse repudiar, divorciar-se da igreja toda vez que a igreja peca contra ele. Ou quando a igreja peca contra ele. Ele já teria se divorciado da igreja há muito tempo. Então, Deus perdoa os nossos pecados. Deus nos ama incondicionalmente. Deus perdoa as nossas transgressões e desobediências contra Ele. E Ele nos acolhe, nos aceita, nos recebe quando nós nos arrependemos e abandonamos nossos pecados. É assim que a esposa deve tratar o seu marido pecador e que caiu em pecado. É assim que a esposa tem que tratar o seu marido. Se ele se arrepende e reconhece seu pecado e abandona, ela deve perdoá-lo e aceitá-lo. É assim que o marido deve tratar a sua esposa. Se ela pecar contra ele, se ela desonrá-lo, ele deve perdoá-la, amá-la incondicionalmente, como Jesus ama incondicionalmente a sua igreja. E nos ama, e nos perdoa, e nos acolhe, não nos dá carta de divórcio. Eu sei, é difícil sim, mas pela graça de Deus nós temos exemplos aí ao longo da história que demonstra, que fala que houve irmãos e irmãs que fizeram isto. Eles viveram o ideal das Escrituras, de perdoar o seu cônjuge pecador e continuar vivendo com eles pela graça de nosso Senhor Jesus. Que Deus nos conceda graça, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos assista em nome de Jesus, para que o número de divórcio não aumente, especialmente no nosso meio. Mas que Deus nos conceda graça e preserve os nossos casamentos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Soberano Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos concedeu. Ilumina, Senhor, as nossas mentes e ajuda-nos na compreensão da Tua Palavra. Ajuda-nos não apenas a compreender, mas ajuda-nos a vivermos de acordo com os santos ensinos das Sagradas Escrituras.
É o que nós humildemente rogamos a Ti agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam mãos sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus.